Pronto, galerinha. Então a mim foi proposta a resolução dessa questão, certo? Que trata aí da lei de resfriamento de Newton, né? Newton lá nos seus estudos, né? Estudando lá a física, conseguiu chegar nessa EDO, né? A lei de resfriamento de Newton. Aqui a questão traz uma determinada situação onde um corpo, inicialmente a 0 graus Fahrenheit, é colocado dentro de uma sala que está a uma temperatura constante, tá? De 100 graus Fahrenheit. Então, o que é que a gente entende disso? Se eu pego um objeto e coloco dentro de uma geladeira, por exemplo, o que acontece é que aquele objeto ele vai perder calor, né? Ele vai ficar com o corpo, né, do objeto vai ficar mais frio, porque a temperatura dentro da geladeira é mais fria. Então, subentende-se que à medida que eu coloco um objeto dentro de uma sala, como é o caso aí, a temperatura dele vai aumentar ou diminuir dependendo da temperatura que esteja lá no ambiente. Nesse caso, o objeto está a 0 graus Fahrenheit e vai ser colocado dentro de uma sala onde a temperatura constante lá é de 100 graus Fahrenheit. Então, com base nesse estudo e nesse comportamento das temperaturas, o Newton criou essa EDO que modela, né, a lei de resfriamento. Ok? Onde esse T maiúsculo é a temperatura do corpo, esse T minúsculo é o tempo em que esse corpo vai passar lá dentro dessa sala, no caso, né? Esse K aqui é uma constante, esse T, né, a temperatura do corpo, como eu falei para vocês, e esse Tm é a temperatura do meio, beleza? Aí a questão nos pede que nós calculemos o tempo necessário para a temperatura do corpo atingir 50 graus Fahrenheit. Né? E na letra B pede que a gente calcule a temperatura do corpo após 20 minutos. Eu não posso simplesmente pegar esses valores e jogar dentro disso aqui, sem ter previamente uma função, né, que defina esse comportamento. Então, a partir disso, eu vou ter que manipular, né, essa EDO aqui de Newton para encontrar essa função, e a partir dessa função eu vou poder substituir os valores e encontrar o que a questão está nos pedindo, tá? Então, em outra folha aqui eu anotei isso e fiz a manipulação. Então, vamos lá para o nosso cálculo, né? Como eu falei, a gente tem que manipular aí a equação e eu anotei ela aqui. Do jeitinho que estava lá, eu coloquei aqui, certo? Dei uma organizada, passei esse KT para cá, né? Ele estava positivo, passou para cá negativo. Coloquei aqui o K em evidência, tá? Ficando nesse formato. E dei uma modelada. Peguei esse Tm menos T e passei dividindo o dt. E esse dtzinho eu passei multiplicando o K, resultando nisso, certo? Peguei esse Tm menos T, que está aqui na divisão, e reescrevi como 1 sobre Tm menos T vezes dt igual a K vezes dtzinho, tá? Então, nós chegamos nessa situação aqui. Por que eu fiz essa manipulação? Porque aqui nós vamos ter que fazer uma integral, né? E a integral que eu vou utilizar vai ser essa. Esse aqui vai ser o artifício de integral que eu vou utilizar. A integral de 1 sobre u, du, é igual ao logaritmo natural do módulo de u mais uma constante, né? A gente tem que lembrar que sempre que eu faço uma integral, vai sobrar um restinho lá, e esse restinho eu vou representar por uma letra qualquer, lembrando que esse resto, né, se é que a gente pode chamar assim, é uma constante, tá? A título de integral, para que a gente lembre aí desse artifício. Então, aplicando a integral dos dois lados, ficaríamos com esse formato. Observa que se eu comparar o artifício aqui da minha integral com isso aqui, o meu u vai ser Tm menos T, né? Du dt, tranquilo? Tá? Então, eu posso escrever essa integral nesse formato. A integral de 1 sobre Tm menos T dt vai ser o logaritmo natural do módulo de Tm menos T mais uma constante C0, né? Eu batizei aqui de C0, ok? Igual, aí eu vou calcular essa integral aqui. Como a integral é em função do tempo, né? A integral de dt, esse K é constante, então ele sai da minha integral, tá? A integral de dt é T mais uma constante. Então, a nossa integral aqui de K dt ficou K vezes T mais uma constante C1. Beleza? Fazendo a manipulação, eu vou pegar esse C0 aqui e vou passar para o lado de cá, só para que vocês observem, tá?
Eu trouxe esse C0 para esse lado de cá, ficando nesse lado só o logaritmo natural de Tm menos T, igual a Kt mais C1 menos C0, né? Estava positivo lá, passou para cá negativo. Isso aqui, ó, são duas constantes que estão sendo somadas, tá? Como eu estou somando duas constantes, eu posso dizer que isso aqui é uma constante só, né? Então, vou chamar C1 menos C0 de C, tá? Só explicando o motivo desse C ter aparecido aqui e esse C1 menos C0 ter sumido lá. Ok? A resolução desse logaritmo natural aqui, né? A gente vai lembrar dessa outra situação. O logaritmo natural de x igual a A é o log de x na base E igual a A, né? Como resolve o logaritmo, a gente sabe, né? Fica E elevado a A igual a x. Então, é o que eu vou fazer aqui, tá? Cheguei nesse ponto aqui. Aqui tem um Ezinho, então vai ficar E elevado a Kt mais C igual a Tm menos T dentro do módulo, né? Está escrito aqui, beleza? Troquei aqui os lados da igualdade, isso aí não vai alterar nada na nossa resolução. E tirei o módulo de Tm menos T, garantindo que aqui pode ser positivo ou negativo, por isso que tem mais ou menos, tá? Então, eu só tirei o módulo e coloquei o mais ou menos em E elevado a Kt mais C. Tranquilo? Reorganizando isso aqui, visto que aqui eu tenho E elevado a Kt mais C, eu posso reescrever isso aqui como o produto de potência de mesma base, né? Nesse formato, certo? Observe que esse carinha aqui, ó, mais ou menos E elevado a C, é também uma constante. E mais uma vez, eu desconsiderei tudo isso e chamei essa constante de A. Então, a gente resulta nisso, né? Que Tm menos T é igual a A vezes E elevado a Kt. Tranquilo, cheguei nesse ponto aqui. Guardei a informação. Agora, eu vou lá para a minha questão. Na questão, diz o seguinte, ó. Um quarto mantido a temperatura constante de 100 graus Fahrenheit. A temperatura do meio é de 100 graus Fahrenheit. Lembra que eu defini para vocês que esse Tm aqui, ó, é a temperatura do meio, tá? Como a questão está dizendo que é 100 graus Fahrenheit, eu vou substituir esse Tm aqui por 100 graus Celsius, tá? Vou fazer aí a substituição. Então, reescrevendo a nossa equação aqui, que está aqui no quadradinho azul aqui embaixo, ó, eu vou trocar Tm por C. Troquei. Repetir o restante, beleza? E vou isolar esse T, de modo que esse 100 tem que passar para cá negativo, beleza? Fazendo aqui um joguinho de sinal, a gente chega nessa função aqui. T de T igual a 100 menos A vezes E elevado a Kt. Lembrando que esse T maiúsculo aqui é a temperatura do corpo. Esse Tzinho é o tempo, então a temperatura do corpo ela vai variar de acordo com que o tempo passa, né? Então, a função T que está em função de Tzinho, onde esse Tzinho é o tempo, tá bom? Esse A é o valorzinho da constante e esse K é a constante que já tinha lá no início. Aí você vai me perguntar, eu posso resolver essa função já do jeito que está aqui? Não posso, porque aqui eu tenho que encontrar o valor desse A e o valor desse K, tá? Visto que o E é a constante de Euler, né? Eu não vou poder, não vou precisar mexer nela agora, é uma constante, eu já sei o valor dela, e esse Tzinho aqui é o tempo que vai estar fazendo a variação. Então, dependendo do que a questão me pediu, eu vou substituir. Então, eu preciso calcular o valor do A e o valor do K. Vou pegar as informações para esse cálculo dentro da questão. Lá na questão nos diz, ó, que o corpo foi colocado dentro da sala com a temperatura de 0 graus Fahrenheit. Então, no instante zero, o corpo tinha a temperatura de 0 graus Fahrenheit. Então, eu vou substituir isso, ó. No instante zero, tá? Eu vou descobrir o valorzinho de A através disso, ó. No instante zero, T0, igual a 100 menos A vezes E elevado a K, vezes o T é zero, tá? Igual a zero. Por quê? No instante zero, a temperatura é zero. Então, vou resolver essa equação aqui e, com base nisso, eu vou achar o valor de A. Fazendo a manipulação, ó, 100 menos A vezes K vezes zero é zero, beleza? Eu fico com A elevado a zero, a gente sabe que todo número elevado a zero vai ser 1. Então, aqui fica A vezes 1, que resulta apenas em A. 100 menos A igual a zero, então A tem que ser 100. Achei o valorzinho de A. Show de bola. A outra informação que a questão nos dá é que, passados 10 minutos,
a temperatura do corpo ficou 25 graus Fahrenheit. Então, eu vou fazer a substituição aqui de novo. Vou aplicar novamente. Desculpa aí, na escrita eu coloquei segundo, mas é minuto, tá? Então, vamos lá. Aqui no prato de cálculo aqui não vai alterar nada, não. Então, aqui no lugar do t eu vou colocar o 10, ó. Aplicando na minha função. 100 menos o 100 vezes e elevado a k vezes o t, que é 10. Mas a questão diz que quando eu aplico o 10, a minha temperatura vai para 25 graus Fahrenheit. Então, eu vou resolver essa equação. Beleza? Vou passar esse 100 para cá negativo, vai ficar 25 menos 100, que vai resultar em menos 75, tranquilo? Esse menos 100 passa para cá fazendo a divisão, fica 75 sobre 100, fica tudo positivo, porque os dois são negativos, né? Uma divisão de números negativos resulta em um valor positivo. E eu vou agora simplificar, né? 75 por 100 vai dar 3 quartos, beleza? E eu fico com isso aqui. E elevado a 10k igual a 3 quartos. Tranquilo, cheguei nesse ponto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o logaritmo natural dos dois lados, tá? Para que esse E aqui ele suma, beleza? Então, aplico o logaritmo natural dos dois lados. Tá aqui reescrito. Quando eu aplico o logaritmo natural de E, eu pego essa potência aqui e jogo para fora pela propriedade do logaritmo, né? Tá aqui fora. Fica o ln de E. O logaritmo natural de E é igual a 1 pela propriedade também lá do logaritmo natural. Ok? Tudo isso igual a ln de 3 quartos. Como isso aqui dá igual a 1, aqui desse lado só vai sobrar 10k. Ok? Esse 10 vai passar para o outro lado em forma de divisão, que eu posso reescrever como sendo 1 sobre 10. E o ln de 3 quartos já estava do outro lado. Então, eu chego à conclusão que o k é igual a 1/10 do ln de 3 quartos. Eu encontrei aqui o valor de A. Então, eu posso substituir o valor de A aqui, ó. E encontrei o valor de k. Eu posso substituir o k aqui, resultando nessa equação aqui, certo? Como o A é 100, ó, coloquei aqui, ó, certo? O 100 aqui, no lugar de A. Aqui eu tinha k vezes t, mas o k é isso. Então, ficou 1/10 do ln de 3 quartos vezes o tempo. Encontrei a minha funçãozinha, né, da temperatura do corpo em função do tempo em que ele vai ficar lá dentro da sala. Tranquilo. Agora eu vou resolver as questões, porque eu já tenho a minha função. O que é que pede na letra A? O tempo necessário para a temperatura do corpo atingir 50 graus Fahrenheit. A questão quer que eu determine o Tzinho quando T de T for igual a 50. Então, eu vou fazer a substituição aqui dentro da função. Eu vou encontrar esse T minúsculo, né, que é de tempo, quando esse T de T aqui foi igual a 50, ok? Então, nós vamos chegar nessa parte aqui do cálculo, fazendo a resolução da letra A. Então, vamos lá. Fiz a substituição como eu falei para vocês, ó. Vou tirar essa folha daqui de trás. Quanto tempo, né, vão ter se passado quando a temperatura foi igual a 50? Então, no lugar de T aqui, eu coloquei 50 e cheguei a isso, certo? Passei esse 100 para lá negativo, fica 50 menos 100, que resulta em menos 50. Esse menos 100 passa dividindo, vai ficar 50, menos 50 dividido por menos 100, que simplificando dá 1 sobre 2. Fiquei com isso aqui, certo? Vou aplicar o logaritmo natural dos dois lados novamente. Então, vai ficar o ln disso igual ao ln de 1/2. Tá reescrito aqui embaixo. Vou usar a mesma propriedade que eu usei lá na hora de calcular o valorzinho de k. Isso aqui tudo, como é expoente, eu boto para fora, né? Joguei para fora. Vezes o ln de E. Só que a gente sabe que o ln de E é 1. Por isso que ele sumiu aqui, tá? Igual a menos o